manhã. Enfermeiro Francisco Sampaio, está bem disposto? Sim, muito Bom bem, obrigado. Então hoje falamos de depressão, que faz capa do, julgo eu, salvo erro, JN de hoje. Exatamente. Não é? Exatamente. Verdade. Sim, hoje é o Dia Mundial da Saúde. Este ano é dedicado ao tema depressão, vamos falar. E, portanto, a ideia deste dia é um bocadinho combater o estigma relacionado com a depressão e relacionado com a forma como as pessoas ainda encaram a depressão. A depressão é uma doença mental, mas efetivamente tem que ser encarada como outra doença qualquer, ou seja, estar deprimido é igual a ter uma doença cardíaca, a ter diabetes e, portanto, a forma Isso como é que é um as pessoas... trabalho que a sociedade tem que fazer, não é? Exatamente, esse é um trabalho muito difícil, porque para além de existir o estigma da sociedade, existe também o autoestigma, ou seja, há em Portugal muitas pessoas que não procuram ajuda de imediato porque sentem que aquilo que têm é um problema que não deve ser dito, ou seja, que causa alguma vergonha ainda. E, portanto, o primeiro passo é combater esse autoestigma. É dizer, ok, eu tenho uma doença que é igual a outra qualquer e, portanto, devo procurar ajuda. Mas para isto também implica que a sociedade olhe para a doença como algo normal, digamos assim. Claro, ou seja, há um longo trabalho ainda de compreensão, há muitos trabalhos ainda para fazer acerca da depressão. O que é certo é que nós ouvimos falar quase de uma forma banal no nosso dia-a-dia de depressão. Exatamente. Não sei quem está deprimido, não sei quem está com depressão. São anos e anos e anos em que a pessoa está com depressão. Às vezes a depressão confunde-se mesmo com o estado depressivo ou com o estado de ansiedade, não é? Exatamente. Mas há algumas dessas vezes a pessoa está numa depressão profunda e convive todos os dias com pessoas que não reparam ou... Talvez as que estejam mais perto reparam. Exatamente. Imagino eu, mas... A grande diferença será distinguir o que é a depressão daquilo que é a tristeza. O estado de tristeza, exatamente. Não é? Todos nós temos momentos de tristeza. Todos nós estamos tristes perante a morte de um familiar, perante a morte de um amigo, perante a perda de um animal doméstico, por exemplo. Um dia do trabalho que corre mal. Exatamente. Todos nós podemos estar tristes e isso faz parte, é normal. Claro. Mal seria se não tivéssemos momentos de Quem não tristeza. se sente não é filho de boa gente. Exatamente. Agora, estar deprimido é muito mais do que isso, ou seja, envolve um conjunto de sintomas, envolve muito mais características. Portanto, para dizermos que alguém está deprimido, a pessoa, para além da tristeza, tem que perder o prazer nas coisas que até ali eram para si mais prazerosas. Tem que se isolar. Tende a isolar-se, tem alterações da concentração, pode ter um aumento ou uma diminuição do apetite, pode ter um aumento ou uma diminuição do número de horas de sono e, finalmente, talvez a manifestação mais grave da depressão, que é o risco de suicídio, ou seja, ter ideias ligadas à morte. A notícia que está hoje nos jornais é mesmo a propósito disso. Eu vou pedir ao Laurinha. Laurinha? Laura? Por favor, se alguém vir o jornal, que hoje, eu acho que é o JN ou DN, que tem na capa essa notícia da depressão, por favor, que assim vamos vendo e conversando, porque fala precisamente disso, nas taxas de suicídio que estão a aumentar. Exatamente. O suicídio não está sempre ligado à doença mental, nem está sempre ligado à depressão. Mas 70% dos casos de suicídio que ocorrem em pessoas que estão a sofrer naquele momento de uma depressão. E, portanto, nesse sentido, é um risco grave. Às vezes custa-me ouvir falar da depressão como sendo doença mental não grave, porque é talvez das poucas que podem conduzir à morte, ou seja, que podem conduzir ao suicídio, ou é daquelas que mais conduz ao suicídio. Nesse sentido, e nos escolhe idades a depressão? Não. É muito comum nos idosos, cada vez mais comum nos idosos, pelo isolamento, sobretudo. E pela perda de muitas capacidades, não é? Se calhar depois aquilo começa a ser uma bola de neve. Há a perda de capacidades, quando as pessoas se percebem que vão perdendo essas capacidades, ao facto de estarem mais isoladas, porque os filhos trabalham, não têm tanto tempo para estar com os pais naquelas idades e as pessoas ficam mais isoladas. Mas depois também existem noutros contextos, por exemplo, a depressão pós-parto também é uma realidade muito comum e cada vez em idades mais jovens, mesmo na adolescência, começam a surgir cada vez mais casos de depressão. E sendo um problema tão comum, quase não passa um dia em que nós não ouvimos falar de depressão por um ou por outro motivo, ainda por cima agora em tempos de crise, que as pessoas se deixam ir mais abaixo, não é? E arrastam a família, os membros da família todos. Sendo algo tão comum, porque é que lá está, porque é que continua a ser tabu, porque é que continua a haver tanta dificuldade às vezes em arranjar a medicação ou a terapêutica ideal para essa pessoa, porque a maior parte das pessoas tem os problemas arrastados durante anos na sua vida. Exatamente. A maior parte das pessoas está de mãos dadas com uma depressão 10 anos, não sei, não é? Aquilo que acontece... É um contrassenso, é tão comum e tão difícil. É um grande contrassenso. É um grande contrassenso e eu acrescentaria aí um dado que me parece importante, que é do orçamento que existe para a saúde, uma parte muito pequena é para a saúde mental. Portanto, estamos a falar, no caso dos países mais ricos, por exemplo, apenas 5% do orçamento da saúde é habitualmente dirigido à saúde mental. E, portanto,
há muitas pessoas com doença mental, há cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo com depressão. Em Portugal, por ano, estima-se que sejam cerca de 400 mil e apenas 5% do orçamento da saúde é destinado a tratar ou a prevenir a doença mental. Muito bem, temos aqui precisamente a notícia. Eu vou afastar-me um bocadinho para que possamos ver e comentar. Sr. Enfermeiro, cá está. Que está depressão. Crise levou mais jovens às urgências. Desde 2010 que tem aumentado o número de jovens nas urgências de pedopsiquiatria em situações de automutilação e tentativa de suicídio. Isto é um problema muito grave, até porque as depressões começando em idades mais jovens, depois às vezes são mais difíceis de lidar no futuro. Sim, são mais difíceis no sentido de que a pessoa começa a sentir aquele estado mais cedo e, portanto, tem mais tendência a vir a ter recidivas, portanto, digamos assim, recaídas daquela doença no futuro. Aquilo que acontece, eu aqui focaria muito na questão social, portanto, falo aqui da questão da crise e a crise é muito importante, mas também falaria da questão educacional. Isto porquê? Porque e eu já pertenço a essa geração, portanto, sou de uma geração em que... Portanto, os meus pais são de uma geração em que as pessoas passaram por dificuldades, não tinham tudo aquilo que queriam, tudo era muito difícil. E a geração seguinte já foi diferente, ou seja, já começou a haver muita tendência dos pais a darem tudo aos filhos, tudo aquilo que não tiveram, e, portanto, essa tendência foi existindo. Aquilo que acontece é que os jovens, aquilo que se vai notando, e acho que todos nós notamos isso no nosso dia-a-dia, cada vez vão sendo menos resilientes, ou seja, cada vez vão tendo menos capacidade de dar resposta a situações de contrariedade. E, portanto, é muito importante que os pais tenham esta componente na educação dos jovens, que é, mesmo que lhes possam dar tudo, é importante que façam com que eles enfrentem situações de contrariedade. Mostrar-lhes que não podem ter tudo, que nem tudo é possível. Que tiveram que lutar muito para lhe dar algumas coisas que para os jovens hoje em dia são básicas. Exatamente. Há pais da geração dos meus pais que vão trabalhar aos 11. Exatamente. Aos 11. Não é? E hoje em dia, aos 30, há pessoas que ainda não são adultos. A questão é... Quanto mais aos 11. Os pais podem ter a possibilidade económica de dar as sapatilhas da marca X à criança. Mas é importante que de vez em quando vão dizendo não, que vão provocando esta frustração, porque isto aumenta a resiliência, aumenta a capacidade dos jovens de, no futuro, virem a conseguir lidar melhor com as situações com as quais se vão deparando. Não é ser bom pai dar tablets e tablet sempre que sai uma versão atualizada, dar um novo, não é? Como se costuma dizer, a mão que dá o pão dá a educação. Pois, ou a mão que dá também tira. Exatamente. É aquilo que eu ouço desde pequeno. A mão que dá também tira, se a pessoa não tiver responsabilidade. Exatamente. E agora falamos também dos ansiolíticos. Hoje em dia, as pessoas consomem muitos medicamentos e consomem ansiolíticos até para outro tipo de doenças, não só para a depressão. As pessoas tomam estes medicamentos indevidamente, enfermeiro? O que é que lhe parece? Convive com muitas pessoas, certamente, não é? Muitas pessoas que lidam com estes problemas diariamente. O que é que lhe parece? Em muitos casos, sim. Em muitos casos tomam indevidamente, mas aqui eu se calhar focaria em dois aspectos. Primeiro, falar um bocadinho sobre esta situação, que é cada vez as pessoas tomam mais ansiolíticos e cada vez começam em idades mais jovens. Há estudos feitos em populações, em amostras do ensino superior, que mostram que há uma porcentagem significativa de jovens já a tomar este tipo de medicação, ansiolítica ou até mesmo antidepressiva. E depois existe muito em Portugal ainda o foco em demasia no medicamento. E, portanto, há estudos que dizem que a depressão em fases iniciais ou até mesmo moderadas podem ser tratadas por via da psicoterapia. Ou seja... Sem recorrer a medicamentos. Exatamente. Portanto, do acompanhamento psicoterapêutico que ajuda a pessoa a conseguir lidar melhor com a situação de adversidade que está a enfrentar ou com o próprio estado emocional que está a ter naquele momento, porque a depressão não é necessariamente causada por um evento adverso de vida. Não? Não. Pode ser... Há depressões exógenas, que são reativas a acontecimentos de vida, e há depressões endógenas, em que sem qualquer motivo aparente, digamos assim... A pessoa começa a entrar num estado de depressão profundo. Começa a entrar num estado depressivo, exatamente. E, portanto... De qualquer forma, tanto numa situação como Claro que isto é difícil das pessoas compreenderem, né? Pessoas fora da área médica, como é que uma pessoa que tem tudo, ouvimos tantas vezes isto, não é? Exatamente. Como é que uma pessoa que tem tudo, parece que tudo lhe corre bem e tem tudo aquilo que quer na vida, depois entra num estado depressivo? Eu aqui há uns tempos li uma entrevista em que a psicóloga, que nesse caso estava a ser entrevistada, disse uma coisa que pode parecer um bocadinho chocante, mas faz todo sentido, que é muito típico as pessoas dizerem assim, então, mas tens uma depressão, como é que isso é possível se a tua vida é ótima?
e nunca ninguém pergunta, então como é que tens um cancro se a tua vida é ótima? Porque, de facto, há casos em que o que acontece é sem qualquer razão aparente, a pessoa fica num estado depressivo, portanto, a depressão é uma doença do cérebro e portanto, não há muito a fazer em relação a isso. Ou seja, a doença surge e tem que ser tratada. Claro, é como em alguns casos a anorexia. Sim, exatamente. A anorexia também é uma doença psíquica e as pessoas entendem-na como uma doença física, não é? Não percebem que tudo vai muito mais além. Muito bem. Ficam aqui, então, algumas informações importantes sobre depressão, consumo de ansiolíticos, cuidado também com a medicação. Não há problema nenhum em questionar, às vezes, um conselho que lhe é dado por um médico. Não, nem de questionar, conversar sobre isso, não é? Porque no nosso país, de facto, consumimos medicamentos a mais. Exatamente. Hoje é Dia Mundial da Saúde e, portanto, acho que é importante deixar esta mensagem para os telespectadores. O tema é depressão, vamos falar, e a ideia é mesmo esta, importa que quando a pessoa começa a sentir-se mal, fale com alguém, fale com um amigo, fale com um familiar, com um enfermeiro, fale com um profissional de saúde, seja ele qual for. Isto é muito importante, porque só aí a pessoa consegue ser tratada atempadamente. Só 35% das pessoas com depressão são tratadas no primeiro ano em que os sintomas surgem. 35%. E, portanto, é importante não ter vergonha, é importante pedir ajuda e, a partir daí, ser encaminhada para profissionais, caso haja necessidade disso. Onde entrou o enfermeiro no meio disto tudo? O enfermeiro... Numa fase mais inicial da depressão, num primeiro contacto? Eu acho que pode Faz parte depois das equipas multidisciplinares que acompanham uma pessoa com depressão? Sim, pode entrar em qualquer fase. Eu diria que o local onde o enfermeiro pode ser mais importante é nos cuidados de saúde primários, ou seja, é no momento da prevenção e da detecção precoce dos primeiros sinais e sintomas. E por aí seria importante que houvesse mais enfermeiros nos cuidados de saúde primários, enfermeiros de saúde mental, nomeadamente, para que pudessem, das duas uma, ou iniciar algum tipo de acompanhamento psicoeducativo ou psicoterapêutico com aquela pessoa, ou encaminhar para outro profissional, caso percebam que há necessidade de outro tipo de apoio diferente daquele que o enfermeiro pode prestar. Muito bem. Hoje falamos de depressão e este é um espaço em parceria com a Ordem dos Enfermeiros, a quem agradecemos trazer temas sempre tão importantes e interessantes. Obrigada. Obrigado. Enfermeiro Francisco Sampaio. Muito obrigada. Ora, uma das coisas que pode combater não a depressão, mas o estado depressivo é ir de férias. Exatamente. Não é? Combate o estado, depois vimos com outro problema. Nós agora estamos a brincar um bocadinho, porque isto já estamos a brincar com coisas sérias, que é a depressão pós-férias. Exatamente. Não é? Muito típica também. É muito típica, mas é uma coisa mais leve. Tristeza pós-férias. Tristeza pós-férias. Agora, lá está, aprendemos os termos técnicos mais corretos. Muito bem, vamos lá.